Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem nesta noite, durante a transmissão da pregação da palavra de Deus. Estamos transmitindo diretamente da Igreja Plenitude do Senhor, na rua René Descartes, 621, Canindezinho. E para o culto e pregação desta noite, vamos ler a palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3 e versículo 6 em diante. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Que Deus, em Cristo Jesus, possa nos abençoar durante esta noite, durante este culto. Que aqueles, Senhor, que nos ouvem, aqueles que estão participando, ou aqueles que ainda irão participar, que irão assistir esse vídeo, Senhor, sejam contemplados com a tua destra, com a tua misericórdia, com o teu amor infinito, incondicional. E que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que estiverem sofrendo enfermidades. Ó Senhor, que o Senhor possa repreender todo mal, que o Senhor possa restaurar a cada um, para que possam, Senhor Deus da glória, se alegrar em ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, nosso Pai. Tomando Gálatas 3 e 14 como texto base para a pregação de hoje, que se intitula Como podemos chegar à fé de Abraão. Segundo lemos, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia. Como a bênção de Deus chegou até nós. Vamos meditar nesta noite, segundo a visão do apóstolo Paulo, segundo o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo, neste livro, nesta carta enviada às igrejas da Galácia.
E como Paulo recebeu sabedoria de Deus para entender o Antigo Testamento, para que trouxesse à luz a interpretação da vontade de Deus para a sua igreja e para todas as pessoas, para que todos pudessem ser abençoados. Como podemos chegar à fé de Abraão, um homem grandemente abençoado por Deus e portador de uma fé inigualável. Jesus, porém, é o intermediário da bênção de Deus dada a Abraão. E para que a bênção de Deus estivesse à disposição de todos, gentios e judeus, foi criado a fé. Para que a bênção pudesse chegar até nós, como cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, é o que nós vamos meditar nesta noite. Foi criado a fé, porque a fé é o único meio de participar da promessa, de receber as bênçãos de Deus. A bênção de Deus foi dada a Abraão para que fosse transmitida por Jesus Cristo aos gentios e que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Porém, o modo como haveria de justificar os gentios seria pela fé, como diz Romanos 5 e versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O apóstolo Paulo apela ao entendimento dos Gálatas e também nós, que o que estava previsto acontecer nas Escrituras, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, que diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós acabamos de ler Gálatas 3, versículo 8 e versículo 9. E foi por isso que o Evangelho, ou Boas Novas de salvação, foi anunciado a Abraão primeiramente. Sendo este também o primeiro crente, ou seja, o primeiro a fazer uso da fé. Então Deus revelou primeiramente a Abraão o seu evangelho, as boas novas a respeito de Jesus, que havia de nascer. Posteriormente, e irmãos, de forma que o modo de receber a promessa da salvação de Deus ficou condicionada à fé, conforme nós lemos em Romanos 5 e 1, que a justificação, ela veio através da fé. Deus nos justificou, sendo nós pecadores, condenados
a morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas Cristo nos reconciliou com Deus, nos dando paz, nos dando alegria no Espírito Santo. Para isso, o pecador deveria ser justificado por fé, não por obras. Quer dizer que para o pecador gentil, ou grego, como a Bíblia diz, ou pagão, pudesse receber a salvação que veio primeiramente para os judeus e que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Então, para que o crente, para que o pecador fosse diante de Deus para receber a promessa, para receber as bênçãos de Deus, ele deveria primeiro ser justificado. E a única maneira para justificar o pecador seria a fé e não por obras. Porque obras, seja da lei ou não, não salva. E pelo processo de adoção, se tornaria filho de Deus em Jesus Cristo, de modo também a ter direito à herança. Então Deus nos adotou como filhos, para que pudéssemos ter direito, porque o escravo não tinha direito. O direito só quem tinha, ou só quem tem, aqueles que são filhos. Por isso, este seria um método de Deus, nos aceitar também, assim como o Senhor veio para os judeus, e os judeus não o receberam, mas a todos quanto receberam, se tornaram filhos de Deus, ou seja, a saber, aqueles que creram em seu nome, receberam esse poder, e junto com esse poder, o direito à herança, como diz 1 Pedro 1, 3 a 5, que diz que no versículo 3, que ele nos gerou para uma viva esperança. E segundo, versículo 4, que ele nos gerou para uma herança. E diz no versículo 5 de 1 Pedro, para que mediante a fé a salvação possa ser revelada no último dia. Quando será esse último dia? Quando o Senhor Jesus vier nas nuvens com poder e glória, seremos transformados e o plano da salvação se completará na vida de cada pessoa que creu ou que creu que vai crer no Filho de Deus. Como diz a palavra de Deus também em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, ou Paizinho, né? Ou Papai. De sorte que
já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja que bênção, né? Deus transformar o pecador, condenado, inimigo de Deus, transformar em uma nova criatura, enchendo de bênçãos. Bênçãos na vida presente e bênçãos na vida futura. Porque o ser humano, mediante o pecado de Adão, perdeu a imagem e semelhança que tinha com Deus. Embora não tenha perdido totalmente, mas contaminou, aleluia, essa imagem e semelhança que o ser humano. Então o ser humano se distanciou, ele perdeu o direito de filho de Deus, porque ele se tornou escravo do pecado. E não tinha como receber. Então, daí em diante, começou a colher experiências amargas. Aleluia. Glória a Deus. O ar-condicionado está irritando a minha garganta. Mas vamos prosseguir. Aquele que se afastou de Deus, que pecou, que perdeu o direito que tinha antes, que Adão tinha antes, todo aquele direito foi manchado. Toda aquela imagem e semelhança de Deus foi poluída. Precisando, para comprovar, irmãos, temos uma passagem bíblica de Gênesis capítulo 6 e versículo 5. Quando o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Ou seja, a cada dia que se passa, a cada dia que se passava, mais e mais as pessoas se distanciaram de Deus, a ponto de não conseguirem mais voltar, por causa do seu amor, do seu apego ao mundo, ao pecado. Então Deus teve que intervir na história. Deus teve que enviar o dilúvio, mas a sua misericórdia foi com Noé e toda a sua família. E antes Deus deu um espaço de 120 anos para que o povo pudesse se arrepender. E o povo não se arrependeu, vindo o dilúvio sobre eles. Da mesma maneira, os desígnios do coração do homem continuam sendo mal, ainda nos nossos dias, se multiplicando cada vez mais. Por isso que é necessário se tornar novamente filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Veja que Cristo libertou crentes da escravidão, da lei,
que é também o legalismo, e do pecado, que se refere também à libertinagem, e os colocou numa posição de liberdade. Porque aqueles que seguem o legalismo, que seguia os de antigamente e os de hoje, tenta colocar regras mais do que a palavra de Deus nos ensina, a fim de afastar as pessoas de Deus. Então, esses legalistas de antigamente acreditavam que as obras da lei era que salvava. E Paulo, na sua interpretação dada pelo Espírito Santo, mostrou que não, que é através da fé que podemos ser salvos através de Jesus Cristo. Então a liberdade dos filhos de Deus, da igreja aos Gálatas, estava sendo ameaçada por essa classe de pessoas ligadas ao legalismo, que queriam levar as pessoas de volta para a obediência da lei. Mas veja que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 13 de Gálatas. Aleluia, louvado seja o Senhor. É por isso que Cristo, ele se fez maldição por nós. Mas porque Cristo teve de se submeter a tudo isso para facilitar o caminho da bênção para todos nós. Primeiramente, ele passou pelo caminho difícil da cruz, para tornar fácil para nós o caminho da bênção. Então, chegar até Jesus e se conduzir, é se conduzir à bênção da salvação prometida. É receber o Espírito Santo pela fé, graças a Jesus que sofreu total humilhação dos pecadores na cruz. Abraão e Jesus Cristo. Veja a ligação que há entre a aliança de Deus com Abraão, em Gênesis capítulo 12, e Jesus Cristo, em Gálatas capítulo 3. A aliança com Abraão é base para todas as alianças teocráticas, pois promete bênçãos em 3 áreas. Quando examinamos Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 12, corrigindo, né? Gênesis capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Porque Deus fez aliança com o povo e todas as vezes o povo quebrava as alianças. E dessa vez Deus fez aliança com Abraão. E o teor desta aliança eram 3. Primeiro, era de teor nacional,
quando ele diz assim, no capítulo 12, viu? De ti farei uma grande nação. E também, esta aliança é pessoal. Quando Deus diz, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Esta bênção ou promessa é também, a bênção e promessa dessa aliança é também de caráter universal, quando diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A aliança de Deus com Abraão, de Gênesis 12, de 1 a 3, foi mais do que um acordo pessoal entre o homem e Deus. Ela promete bênçãos para todas as famílias da terra. Como diz o versículo 3. O mais importante é que Paulo insistiu que Deus confirmou sua aliança com Abraão em Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. É ao teu descendente que é Cristo. Então, Jesus Cristo é o descendente de Abraão. Então, é através de Cristo, o descendente, que a promessa que está na aliança com Abraão diz assim, Gálatas 3, versículo 16 e versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Aqui, Paulo está falando da lei que veio a Moisés. Moisés recebeu a lei de Deus, escrita em tábuas de pedra, 430 anos depois. Mas essa lei que foi dada 430 anos depois não revoga a promessa que Deus fez a Abraão antes que existisse a lei de Moisés. Eu acho que dá para o povo de Deus entender, né? Porque esta aliança, ela é firme, ela tem poderes. Ela não pode ser desfeita, né? Ela é eterna e se cumpriu e se cumpre e se cumprirá na vida de cada pessoa que se chega a Cristo Jesus. Então, meus queridos, depois que a fé veio, você não precisa correr atrás da bênção, porque a palavra está perto de ti, diz Paulo em Romanos 10 e 8. Quando ele fala novamente desse assunto. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, versículo 8.
Basta ler Romanos 10 e 9 para descobrir que basta com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos e serás salvo. Então a salvação, ela veio através da fé. E a fé está ligada a Jesus Cristo. E Abraão creu nessa promessa do descendente que Deus iria enviar. E por isso Abraão foi aceito por Deus. Então ele foi o primeiro crente a crer no evangelho que haveria de vir. O próprio Jesus Cristo, o seu descendente. Desta forma, a bênção de Deus se tornará real em tua vida. Não somos mais escravos do pecado. Somos libertos, temos um novo nome, uma nova cidadania, uma nova família. Portanto, somos herdeiros da promessa de Deus. Como diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28 e versículo 29, encerrando o nosso assunto de hoje. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, meus irmãos. E foi desta forma, meus queridos, que a fé chegou até nós. A fé de Abraão chegou até nós através de Jesus, que pode também chegar até você que ainda não se decidiu em crer em Jesus, porque a bênção que o Senhor nos dá também diz respeito à justificação. O Senhor perdoou, pagou as nossas dívidas, nos deu legalidade, ou seja, nós somos livres. E a bênção de Abraão diz respeito também ao dom do Espírito Santo. Porque todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, ele também recebe o Espírito Santo. Aleluia, que lhe capacita a viver neste mundo como servo de Deus, obediente à palavra de Cristo. E que esta palavra seja de utilidade para você. E que você possa também compartilhar com seus amigos e irmãos. Pois assim, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a